Eu estou iniciando a partir de agora a gravação da aula conforme está aqui, e a gente vai abordar então o retificador em ponte ou o retificador de onda completa. São a mesma coisa. Se a gente for observar bem aqui, eu trouxe três diagramas diferentes e os três têm o mesmo circuito. Com a diferença que ele está desenhado um pouquinho levemente diferente de uma forma ou outra, mas se a gente observar o circuito e redesenhar ele, observar a conexão entre os nós, é a mesma coisa, exatamente. Qual a ideia desse circuito retificador em ponte? Ele não usa mais um diodo, mas agora ele usa 4 diodos. E basicamente, na análise que a gente vai fazer, a gente vai poder usar aquela aproximação lá que de que o diodo ou ele está em condução ou ele está completamente em bloqueio. Não vamos nos preocupar mais tanto com aquela queda de tensão do diodo. A gente sabe que tem uma queda de tensão pequena quando ele está conduzindo, mas não é tanta preocupação. O primeiro ponto importante é a gente entender a montagem desse circuito. Se a gente olhar aqui em cima, essa primeira representação, vou até dar um zoom nela aqui, para ficar mais legal. Essa primeira representação aqui, a gente pode ver que essa tal ponte de diodos, que é essa parte aqui do circuito, ela é algo bem simétricozinho, até bonitinho, né? Desenhado assim, atravessada, legal. E o interessante é que na saída, ela sempre vai fornecer um terminal só tensão positiva e outro só negativa. E ela vai operar nos dois ciclos da rede. Quando a gente tem a rede ligada aqui, onde está V1, passa por um transformador que só vai modificar o nível de tensão, vai chegar a um nível de tensão V2, V1 é tensão efetiva, V2 tensão efetiva do lado de cá também. São formas de ondas sinoidais, o que nos importa é V2. Eles vão gerar sempre uma tensão positiva como saída. Então, na entrada dessa ponte retificadora, tem uma tensão alternada entre esses dois terminais, e a saída é uma tensão sempre com a mesma polaridade. Aqui embaixo, nas formas de onda em verde, a gente consegue ver o que é esperado da entrada dela e o que se espera na saída dela, que é simplesmente pulsos positivos. Vamos tentar entender qual é a lógica de montagem desse circuito aqui, ok? Eu vou começar e vou montar ele do zero para, se a gente estiver acompanhando parte a parte ser montada, é mais fácil do que pegar um diagrama todo pronto assim e tem que entender ele. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o LT Spice, como a gente tem lá, mas eu vou usar mais para desenhar do que simular, ok? Então, eu vou perguntar para vocês o seguinte, olha só. Eu vou botar uma fonte de tensão aqui, como vocês já estão careca de ouvir eu falar, e vou fazer ela ser tipo senoidal. Esses parâmetros não me importam porque eu quero analisar aqui, de fato, o desenho, a topologia do circuito, não tanto os parâmetros de operação. E eu vou começar aqui simplesmente deixando os terminais abertos da minha fonte, porque eu vou desenhar embaixo dela algumas coisas. Então, o nosso circuito mais elementar aqui é uma fonte com dois terminais soltos. É uma fonte alternada e eu vou botar aqui embaixo um terra, só para dizer que é a nossa referência. Não precisam copiar aí, não peço que vocês acompanhem nem nada, é só para a gente ir desenhando. O que acontece se eu pego um diodo e boto simplesmente um diodo aqui, e embaixo dele eu boto um diodo com essa orientação? Vocês aí que estão mestres em diodo, a gente vem falando sobre semana sobre isso, um elemento eletrônico aí mais simples. E o que vocês esperam que acontecesse aqui, nesse circuito? Quando a tensão está positiva aqui na fonte. É positivo em cima e negativo aqui embaixo, na referência. O que acontece com esses dois diodos? Olha que interessante. A tendência é ficar positiva aqui, positivo aqui e negativo aqui. Nessa condição, o diodo de cima vai conduzir, né? Olha só, quando a tensão é positiva, levemente positiva, mesmo que seja 0,5 volts, pouquinho, ele tende a entrar em condução, então ele permitiria a circulação de corrente, né? Maior que zero, corrente que circula por ele. E esse diodo de baixo, qual é a condição dele? Duas formas de polarização, lá, que a gente viu desde o início. Polarização direta e reversa. Esse de cima tem polarização direta. Agora vocês estão acompanhando aí, vocês podem me dizer, esse diodo de baixo, como é que ele vai operar? Esse diodo de baixo,
Polarização reversa, a Aline respondeu ali. Exato, esse diodo de baixo está em polarização reversa. Reversa significa que ele vai bloquear, ele não vai permitir passagem de corrente. Então, a corrente que passa aqui é zero. Então, quer dizer, se é zero, toda a tensão da fonte vai ficar aplicada em cima dele. Não vai ter passagem de corrente aqui. Ele vai resistir e o de cima vai conduzir. Então, não tem corrente circulando. Nem se preocupem. Qualquer lugar que vocês botarem dois diodos assim nessa configuração, um apontando para o outro, vamos dizer assim, eles estão... Um deles vai operar, outro não. E, por outro lado, eu posso fazer diferente também. Eu posso botar os dois, vamos dizer, divergindo. Um para cima e um para baixo. Agora não vamos prestar atenção naquele diodo 1 e 2 ali. Vamos prestar atenção no diodo 3 e 4. O que vai acontecer agora com esses diodos 3 e 4? Quando acontecer a mesma coisa. A tensão da fonte fica positiva, negativa. É a parte de cima do seno. Chegando nessa condição agora. Diodo 3 e diodo 4. Agora ocorre exatamente o D3 vai bloquear também. Exatamente. O que acontece agora é que o diodo D3 vai ficar em polarização reversa e a corrente vai ser igual a zero. Ele não vai permitir a passagem de corrente. O D4 estaria em polarização direta. Então ele poderia conduzir. Só que o D3 vai segurar. Então não vai ter circulação de corrente nesse caso. Também. Então olha só, individualmente, tá certo que o Davi botou ali, o diodo 3 vai bloquear. Certinho. Individualmente, cada um desses dois braços que a gente desenhou não tem função nenhuma. Eu exemplifiquei quando a fonte fica com o terminal positivo em cima, mas se ficar negativo em cima e positivo embaixo, que é a parte de baixo do seno, quando a gente tem aquela onda senoidal agora, exemplificando com essa parte de baixo aqui, quando a tensão da fonte ficou negativa, vai ocorrer o reverso. Esse diodo estaria conduzindo e esse aqui bloqueado. E esse aqui bloqueado. Então aqui não permite passagem de corrente. E do lado de cá, esse aqui estaria conduzindo e o de baixo estaria bloqueado. Então não tem passagem de corrente também. Hein, Gustavo? Nós estamos chegando aqui na construção do que é uma ponte retificadora de diodos. Só que agora isso aqui tem uma propriedade interessante. Vocês viram que alternadamente, eu vou desenhar com cores diferentes aqui para chamar atenção, olha só. Positivo embaixo, positivo em cima, negativo embaixo. A gente está vendo a parte de cima do seno, né? Esse cara aqui tende a conduzir e esse de baixo tende a conduzir. Mas os outros bloqueiam, então não passa corrente. Agora, quando inverter ia ficar na parte de baixo da forma de onda, negativo embaixo, positivo, negativo em cima e positivo embaixo. Nessa condição, esse cara aqui de baixo tende a conduzir, o de cima bloqueia e esse cara aqui tende a conduzir e o de baixo bloqueia. Acontece uma coisa interessante se a gente olhar para os dois nodos do meio aqui. Vocês veem que nas duas condições, se eu desenhar azul aqui, vocês vão ver, né? Agora eu vou desenhar por cima. Nas duas condições, a corrente tende a chegar nesse nó aqui e nas duas condições a corrente tende a sair desse nó aqui. Quer dizer, numa parte do ciclo ele permitiria entrar corrente nesse nó primeiro, que eu vou chamar de nó... Vamos botar um nome A aqui. E sempre sair do B. Para eu construir, então, uma ponte retificadora, eu boto a minha carga ligada entre esses dois terminais. Então, eu vou puxar dois fios aqui para fora e botar um resistor aqui forma que vai ser a nossa carga, que vai receber a energia da nossa fonte. Nesse caso, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar entre os primeiros dois diodos e vou tirar conectar esse nó aqui. E vou pegar outro terminal da carga e ligar nesse nó aqui. O que isso vai fazer? Voltamos lá a pegar duas cores. Na parte positiva de operação. Positiva. Tensão positiva e negativa. Ah, esse diodo de cima vai tender a ficar polarizado diretamente e esse de baixo está bloqueado. A corrente flui por aqui, flui através da carga, retorna, esse diodo de cima está bloqueado, retorna pelo diodo de baixo. Tensão positiva na carga e negativa na carga.
Porque se esse diodo de cima está conduzindo, tem praticamente a mesma tensão nesse terminal da carga que tem lá em cima na fonte. E o diodo D4 conduzindo tem praticamente a mesma tensão do terra aqui. Mudando de cor, amarelo. Na parte de baixo agora, do seno aqui, inverte a polaridade. Nesse caso aqui, inverte a polaridade, esse diodo D2 tende a conduzir corrente e permite circulação de corrente, enquanto que o D1 está bloqueado. Em amarelo agora. A corrente também vai pela carga, também tem a tensão positiva, terminal positivo da carga e negativa do outro lado. Só que agora, a corrente, em vez de circular por D4, que ficou bloqueado, ela vai circular por D3. E voltar para o terminal negativo da fonte, que naquele momento tem tensão negativa da fonte, porque está aqui na parte de baixo do seno, no outro semiciclo, negativo. Então, nas duas condições, aos pares, atravessado aqui, os diodos vão conduzir hora D1 e D4, hora D2 e D3. E vão entregar na carga sempre a mesma polaridade de tensão. Foi possível acompanhar até aqui? Ou isso aqui foi muita bruxaria? Eu acelerei uns passos só para mostrar para vocês. E dei a informação de qual deles conduz e qual não conduz. Mas a ideia desse arranjo é, individualmente, nunca vai correr corrente simultaneamente nos dois diodos do mesmo braço. E sempre na carga vai ficar com a mesma polaridade. Boa noite, Clayton. Vou voltar aqui, conforme está ilustrado lá na aula. No material da aula está ilustrado assim. Se a gente pegar e botar isso do lado aqui, olha só, vou botar essa ponte de diodos aqui do lado. Os terminais da fonte são esse de cima e esse de baixo. Que na primeiro diagrama é o de cima aqui e o de baixo. Do terminal de cima sai um diodo e vai para o terminal positivo da carga, que é o D4 aqui. No nosso caso, é esse diodo de cima aqui, que vai para o terminal positivo da carga. Do outro terminal da carga, sai um diodo que vai para o terminal positivo da carga, apontando no sentido de lá. Quer dizer, a corrente pode fluir naquela direção, que nesse caso é esse cara de baixo aqui. Equivalente. Vem de um terminal do terminal inverso da fonte e aponta em direção ao terminal positivo da carga. Então, esses dois diodos aqui são equivalentes a esses dois desenhados diferentes. Eu vou botar em outra cor aqui só para não ficar por cima. Agora, esse diodo aqui, ele vem entre o terminal negativo da carga e o terminal de cima da fonte, que é exatamente o D3 aqui. Eu estou mostrando para vocês que, apesar de estar desenhado de várias formas diferentes, é o mesmo circuito. E o D4 sai do terminal negativo da carga e vai para o outro terminal da fonte, que no caso é esse D2 aqui. Essa é a equivalência nesses duas formas de desenhar o mesmo circuito. Ah, e tem uma terceira ainda. Aqui embaixo tem uma terceira que eu acho até bonitinha, bem regular. Se nós formos observar essa forma daqui embaixo, é legal porque, olha só, dois diodos apontam na direção do terminal positivo da carga. Esses dois diodos aqui são exatamente os dois que apontam para o terminal positivo da carga. No nosso diagrama. Apontam para o terminal positivo da carga. Esses dois, regular bem organizadinho. Um deles vem de um terminal da carga e o outro, se a gente acompanhar ele aqui, vem do outro terminal da fonte, quer dizer, da fonte. Um vem do terminal da fonte em cima, o outro vem do terminal da fonte embaixo. Também é circuito equivalente. Esses dois aqui saem do terminal negativo da carga, são equivalentes a esses dois que estão nesse braço aqui. Esses diodos aqui. Então, não se assustem, vai aparecer desenhado de formas diferentes a tal da ponte retificadora de onda completa, mas todos eles são equivalentes e expressam o mesmo tipo de conexão. O que é interessante, esse circuito existe em tudo que é tipo de componente eletrônico, porque sempre eu vou ter que converter tensão alternada para contínua em eletrônica. Tanto é que existem aí componentes que já têm integrado os 4 diodos naquele formato de ponte.
Então, principalmente em aplicações de baixa potência, já existem 4 diodos aí integrados no mesmo encapsulamento. Quer dizer, aqueles 4 diodos lá de cima, se eu fosse montar eles, seriam dispositivos discretos separados, cada um teria um pedacinho de silício lá dentro, com aquela junção PN separadinho. Aqui já vem montado tudo no mesmo encapsulamento, ele fica mais compacto e chega a ser mais barato até. Olha que interessante, como é fácil de usar uma fonte retificadora uma vez que eu sei isso. Esse circuito aqui, por exemplo, da fonte retificadora, eu vou ligar os terminais da fonte alternada aqui, nos dois terminais que tem um desenho no seno. O terminal positivo da carga vai sair desse terminal aqui, que tem um positivo desenhado. E o terminal negativo da carga sai desse outro terminal aqui. Não preciso nem saber como é que eu desenho uma fonte retificadora, eu só preciso saber que ela faz isso. Muito provavelmente, entre o terminal positivo e negativo, eu vou pôr um capacitor também para fazer a filtragem da tensão. E esse aqui deve ser um dos circuitos mais usados do mundo, não tem dúvida nenhuma. Todos os eletrônicos usam aí, porque todo mundo usa corrente alternada nas redes de distribuição, né? Desenhe o circuito conforme ele operar no semiciclo positivo e no negativo. A gente já fez essa observação lá enquanto a gente desenhava. A gente já entendeu quais componentes conduzem na parte positiva e na parte negativa da tensão da fonte. Nesse caso, você pode usar as aproximações considerando que a queda de tensão dos diodos é bastante baixa em comparação com a tensão da fonte. Em casos em que a gente usa aí a tensão da rede, 311 volts de tensão de pico, cada diodo tem só 0,7. Isso aí dá menos de 1%, menos de 0,5%. Então é uma boa aproximação simplesmente assumir que os diodos estão em condução completamente. E não dá muita bola para aquela pequena queda de tensão deles nessa análise. Quantos diodos existem em cada caminho quando conduz a corrente? Se nós voltarmos lá no circuito desenhado no LT Spice aqui, em cada momento que conduz corrente, eu vou ter sempre 2 diodos no caminho. O semiciclo positivo passa por D1 e D4, e no semiciclo negativo, a corrente passa por D3 e D2. Então sempre tem 2 diodos no meio do caminho. Isso pode ser uma desvantagem agora, ó. Nem tudo são rosas. Por que isso? Quando eu estou operando com tensões bem altas e eu tomei essa aproximação de que a cada tensão, aquela 0,7 do diodo, é quase nada. Não é problema. Agora eu estou trabalhando com tensões mais baixas. 10 volts, 12 volts. Agora eu vou ter 2 quedas de tensão. Eu vou ter o dobro da perda de tensão, o dobro da perda de energia também durante a condução dos diodos. Então é de se considerar agora 2 diodos em série. Quando eu for trabalhar com tensões muito baixas, isso aqui pode não ser mais uma vantagem. É só para chamar atenção sobre isso aí. Tensões altas, 300 volts, não dá mais bola. Quais as vantagens existem nesse circuito em comparação com o retificador de meia onda que a gente viu até agora? Eu vou ter que simular isso aqui agora para vocês. Vou botar aqui uns 100 ohms de tensão de carga e vamos ver se o circuito está bom. Primeiro ponto interessante aqui. Peguei a tensão na carga, tensão na fonte. O que a gente observa agora? A fonte está sendo melhor aproveitada, porque a gente usa tanto o pulso positivo quanto negativo. Na carga, que é essa tensão que aparece em verde aqui, tem sempre sendo entregue energia para a carga. Mais frequentemente, antes o que a gente tinha, no retificador de meia onda, a gente tinha um semiciclo entrega energia para a carga, num semiciclo a gente entrega energia para a carga, no outro semiciclo fica zerado. Um semiciclo entrega, outro semiciclo fica zerado. Isso é de meia onda. O de onda completa agora entrega em todos os semiciclos. Podem imaginar. Aquele capacitor que antes tinha que armazenar energia durante todo esse período aqui que não tinha entrega de energia da fonte para carga, agora ele só precisa um trechinho curtinho aqui entre um pico e outro, porque agora efetivamente o tempo que o capacitor tem que sustentar a carga sozinho é metade. Porque tem o dobro do número de pulsos sendo entregues de tensões para carga. É uma vantagem grande isso aí. A tensão média na saída é maior, então, porque a gente entrega mais pulsos. Vai se necessitar aproximadamente metade da capacitância do que em relação ao retificador de meia onda. Isso são vantagens, de fato. Um cuidado pequeno. Vocês lembram antes que a gente não tinha problema nenhum que um dos terminais da carga estava sempre ligado em terra, né? Aquele retificador de meia onda. Era uma coisa bem simples. Agora tem que tomar um cuidado especial aqui.
o que acontece aqui? Ora, a tensão no terminal positivo ela está ligada na fonte e o negativo da carga está ligado no terra. Ora, inverte e o positivo da fonte está ligado aqui embaixo. Digo, o positivo da carga está ligado aqui embaixo, quando esse diodo conduz, e o negativo da carga está ligado lá em cima. Então não tem nenhum dos terminais da carga agora que sejam terra o tempo todo, então eles ficam flutuando. E é bonito botar aqui por cima os dois sinais, né? Que eu medi a fonte, especificamente entre o terminal da fonte e terra, em azul, em verde, entre os dois terminais da carga. Mas olha que interessante se eu pegar o terminal negativo da carga, o que acontece? Não é terra mais. Volta e meia ele fica em zero, volta e meia ele fica negativo. O terminal de cima dela, volta e meia fica positivo, volta e meia fica em zero. Então, individualmente, os dois terminais, eles não estão mais ligados em terra. Não vou dizer para vocês, o problema é só o choque que você vai tomar. O problema é que tem que considerar isso aí, que nenhum deles vai estar num referencial próximo da Terra, vão estar realmente o tempo todo alternando. Uma situação diferente pode acontecer quando tem um transformador no meio do caminho. Aí eu vou lá e conecto o meu terra, olha só. Se é um transformador no meio do caminho, eu conecto o meu terra do lado de cá direto. Porque o transformador vai desacoplar os dois lados. Supomos que essa fonte V1 não vem direto da tomada, ela vem do transformador. Pode ser um transformador rebaixador. Aí sim, eu opero com o terra sendo referenciado à carga diretamente e não vai ter nenhum problema, ele vai continuar tendo a mesmo comportamento. Só que antes eu tinha o terra referenciado a um ponto aqui e agora tem outro. Eu preciso agora, obrigatoriamente, regerar os meus sinais. Tensão da fonte tem que medir entre esses dois terminais aqui. É a mesma tensão da fonte, cuidado. Agora só ficou na cor verde. E a tensão da carga, cliquei daqui e arrastei para cá. É a mesma tensão lá em cima. Que agora a tensão da carga é essa aqui. É o mesmo formato da tensão entregue na carga. E a tensão da fonte em verde é o mesmo formato do que tinha antes. Eu só tive que readicionar ela porque o nome dos nós mudou à medida que eu troquei o terra de referência. Só que isso aqui só é possível quando eu tenho um transformador no meio do caminho. Essa fonte aqui não é diretamente uma fonte, mas sai de um transformador. Pode ser um transformador rebaixador, elevador, o que seja a minha aplicação. Só esse detalhe. Agora, nenhum dos terminais da carga vai ficar implicitamente ligado ao terra. Um cuidado pequeno para essa tomada. Tá bem, vocês são mestres agora em retificadores. Retificadores não controlados é isso aí que a gente viu. Existe também a versão do retificador desse tipo em ponte para um sistema trifásico. Aí vai evoluir, em vez de ter 4 diodos, vai ter 6. Mas não é o nosso problema aqui, tá? Se vocês aprenderam a especificar um diodo, que vocês já aprenderam lá na segunda ou terceira aula, vocês vão saber especificar esse diodo, vão saber especificar qualquer outro tipo de diodo. Eu vou voltar aqui agora, então, esse é o último tipo de retificador que a gente vai ver. E a gente tem a parte final da parte de retificadores aqui, que é como eu dimensiono aquele capacitor de filtragem que a gente viu na aula passada. A gente viu a filtragem de tensão, só que a gente não viu como fazer, a gente viu o funcionamento, entendeu, mudou os valores e foi observando o comportamento, né?